Olá, estamos em mais um podcast, tá? Aqui do Grupo Santa Joana, falando sobre saúde da mulher e da gestante. E este é o quarto episódio, né, da primeira temporada desse canal de informação para mulheres, parentes das mulheres, né, para médicos. Enfim, é uma ação muito importante de responsabilidade social do grupo, né, que é levar informação de qualidade para todos os brasileiros. Então, eu fico muito honrado com esse convite, ainda mais honrado de falar de hipertensão na gravidez, né? Hipertensão na gravidez ainda é a primeira causa de mortalidade materna em nosso país. E a melhor forma da gente combater isso, e nós falamos às vezes sobre isso em congressos, é justamente começar a falar mais para a população. E quando a gente fala em congresso, são sempre as mesmas pessoas no congresso, né? E talvez seja a hora da gente ensinar a população a falar mais sobre isso, então é muito importante que a gente esteja aqui hoje. E para debater o assunto, né, primeiro me apresento, eu sou o Dr. Eduardo Cordioli, eu sou médico ginecologista obstetra, formado pela Unifesp, com residência médica em ginecologia e obstetrícia, medicina fetal, e mestre e doutor, sou diretor de obstetrícia do Grupo Santa Joana, e também sou membro da Comissão Nacional de Urgências Obstétricas da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Comigo tenho a honra e a felicidade de ter comigo o Leandro, Dr. Leandro Gustavo de Oliveira. O Dr. Leandro, nós fizemos residência mais ou menos na mesma época, né? Sim. Ele fez antes de mim. Ah, não. Dá para ver, né? Mas o doutor Leandro, não, brincadeira, o doutor Leandro é meu contemporâneo, a gente estudamos juntos lá na Unifesp. E o doutor Leandro hoje ele é obstetra sênior do grupo da patologia obstétrica do Grupo Santa Joana. O doutor Leandro também é livre docente e professor da Faculdade de Medicina de Botucatu. É membro fundador da Rede Nacional de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez e também membro da Comissão Nacional de Hipertensão na Gravidez da FEBRASGO. Doutora Clery Galassi, ela é professora de neonatologia da Santa Casa de São Paulo, professora doutora, e é a coordenadora dos berçários setoriais do Grupo Santa Joana. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, dois professores. Vou aprender bastante com vocês, tá? E eu começo perguntando... A gente vai falar... O pessoal confunde, às vezes, né? Houve muita informação na internet pré-eclâmpsia, houve eclâmpsia, hipertensão. Afinal, o que é hipertensão na gravidez? O que pode representar, Leandro? Você que estuda muito isso. Boa. Bom, olá a todos. É uma satisfação para mim estar aqui também para conversar com vocês a respeito desse tema interessante. E realmente acho que a gente tem que deixar um pouco mais claro, né, para a população. E eu sempre digo que quando a gente esclarece esses termos, a gente está, na verdade, empoderando a população, né, empoderando a própria mulher na sua própria assistência, né. E quando a gente pensa em hipertensão, nas síndromes hipertensivas que podem acontecer na gravidez, a gente divide um pouco, né, aquelas que já começam no começo da gravidez e aquelas que vão na segunda metade da gravidez, né? É sempre interessante apontar que muitas vezes a paciente chega no pré-natal e ela está pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, primeiras oportunidades, avaliando a pressão arterial. Então, às vezes, é muito comum a gente chegar e começar a conversar com a paciente e perguntar: a senhora tem hipertensão? Ela falou: tem pressão alta? Não, não tem, nunca tive. E aí, mas na verdade ela nunca avaliou a pressão. E aí, de repente, na primeira, segunda consulta, você intercepta lá os níveis pressóricos elevados, né? Que são, na maioria das vezes, a gente interpreta como sendo maiores do que 14/9 de pressão arterial. Mas pode ser 13/9, pode ser 14/8 também. Mas o fato é que a gente está avaliando essa paciente pela primeira vez e a gente descobre, então, que ela tem, sim, uma hipertensão arterial sistêmica, que a gente pode também chamar de hipertensão arterial crônica. Então, esse é o primeiro grupo de pacientes, né, onde a gente identifica a hipertensão arterial já nas primeiras consultas do pré-natal, no primeiro trimestre de gestação. Então, essas a gente vai seguir durante todo o pré-natal, já apontando e
e meio que considerando essa hipertensão arterial para toda a gestação e depois para toda a vida da paciente, ela precisa se monitorar. E a gente tem a famosa ou a famigerada pré-eclâmpsia. Essa é uma doença extremamente traiçoeira, né, de caráter inflamatório, envolvendo lesão endotelial, lesão de todos os órgãos dessa mulher praticamente, que aparece a partir da 20ª semana de gravidez. Então, o paciente normalmente tem a pressão arterial absolutamente normal na primeira fase, na primeira metade da gravidez, e depois de 20 semanas ela começa a ter esses 14/9, 14/8, 13/9, né? E aí a gente então acaba fazendo o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Né? A pré-eclâmpsia, né, como o Eduardo já apontou, sem dúvida, a principal causa de mortalidade no mundo, né? A gente sempre lembra que cerca de 80 mil mulheres morrem todos os anos no mundo por pré-eclâmpsia e mais do que 500 mil bebês morrem por conta de pré-eclâmpsia no mundo todo. Né? Então, são esses dois tipos, basicamente, de hipertensão que a gente tem na gravidez para se preocupar. Importante isso. E me diz, qual é a medida fundamental para a mulher no pré-natal, né? Saber se ela está com hipertensão. Você já falou que é você medir a pressão e você, no começo, você perceber que ela está com a pressão alta, fazer um questionário e ver que ela talvez era hipertensa e não sabia. Aliás, a maioria acho que é hipertensa e não sabe, né? Sim, sem dúvida. A maioria que a gente observa, né? Aí eu pergunto para você, mas como é que a mulher, como é que a gente vê isso no pré-natal? Como a gente faz o diagnóstico das situações? E que cuidados para evitar a pré-eclâmpsia a mulher pode ter? Isso é extremamente importante. Esse, para mim, é o ponto principal daquela questão que eu disse sobre o empoderamento da população, o empoderamento da mulher. É ela saber o que ela precisa fazer para se proteger, né? Então, esse é um detalhe extremamente importante. E então, a gente começa pensando, né, que a mulher, quando ela pensa em engravidar, evidentemente, às vezes isso não é tão certinho, tão justo, dessa maneira, mas a mulher que está pensando numa gravidez, ou seja, está no período pré-concepcional, ela já pode pensar em como deixar esse risco menor durante a gravidez. E, sem dúvida alguma, o que a gente tem mais orientado hoje em dia são procedimentos básicos, ou seja, ter uma atividade física regular, cuidar do seu peso, né? Ficar num peso considerado eutrófico, né? E ter uma boa alimentação, ou seja, reunindo tudo, hábitos de vida saudáveis. Acho que essa seria a principal ação dessa mulher ou desse casal até que está pretendendo engravidar. E aí, quando ela começa a gravidez, isso tem que continuar. Ela tem que continuar com esses hábitos saudáveis. Ela precisa, evidentemente, tem algumas contraindicações, né, que ela possa ter para atividade física, mas o ideal é que ela mantenha a sua atividade física durante a gestação também, principalmente já nessa primeira metade mesmo. Não precisa parar de fazer. De repente, adaptar a sua atividade física considerando o que ela fazia antes. Mas o ideal é que ela continue dessa maneira. Tá? E aí a gente tem aquelas mulheres ainda que, mesmo fazendo isso, elas ainda têm um risco maior de ter, por exemplo, a pré-eclâmpsia, né? Que são, então, aquelas mulheres que estão engravidando pela primeira vez já numa faixa etária maior, né? A partir de 35 anos. Aquelas mulheres, então, que não conseguiram se colocar numa faixa de peso eutrófica, que tem um índice de massa corpórea maior do que 30, por exemplo, elas têm mais risco de ter pré-eclâmpsia. A gente tem justamente essas mulheres que descobrem serem hipertensas no começo do pré-natal, elas têm um risco maior de ter pré-eclâmpsia. Mulheres que fizeram fertilização in vitro têm mais risco de terem pré-eclâmpsia. E um detalhe interessante é que às vezes a gente faz o pré-natal e muitas mulheres não sabem essa resposta. A gente pergunta para elas, e aí, na sua família, alguém já teve pré-eclâmpsia? Alguém já teve hipertensão na gravidez? E elas nunca sabem responder. Então, as mulheres que têm um antecedente familiar, a mãe ou irmãs que tiveram pré-eclâmpsia, são mulheres de risco para ter pré-eclâmpsia também na gestação. Então, essa é uma perguntinha boa para todas fazerem em casa, para levarem isso para os seus pré-natalistas. E do ponto de vista de ação de medicamento ou de suplementos que a gente tem
para evitar a pré-eclâmpsia, sem dúvida, hoje em dia é o uso do ácido acetilsalicílico, né, que é o famoso AS infantil, de 100 miligramas. A mulher começa a tomar, a gente recomenda a partir de 12 semanas de idade gestacional, e uma dose de carbonato de cálcio, né, ou, na verdade, um suplemento de cálcio. Se ela for usar o carbonato de cálcio, 500 miligramas uma vez ao dia. A gente, antigamente não, mas até o ano passado, a gente orientava 2 a 3 comprimidos por dia de carbonato de cálcio. Mas tem um estudo bem interessante que saiu no começo do ano, que mostrou que se ela usar um comprimido apenas de 500 miligramas de carbonato de cálcio, ela se protege tanto quanto aquela que está usando 2 a 3. E essa foi uma descoberta bem interessante, porque você reduz muito os efeitos colaterais do carbonato de cálcio na gravidez. Então, para levar para casa mesmo, como mensagem, manter hábitos de vida saudáveis, usar o AS, principalmente na população de risco, e o carbonato de cálcio durante toda a gestação. Excelente, excelente. Eu sei que você tem filhos. Clery também. Netos também já? Não, só tem filhos, mas daqui a pouco chega neto, né? Agora, uma pergunta, Clery, para você. Até para... Você, quando engravidou, você fez alguma consulta pré-concepcional? Não. Né? A sua esposa fez? É que não vale falar que você faz consulta para ela. Eu tenho um viés importante, porque a minha esposa também é ginecologista e obstetra. Mas entendeu? ela fez, ela foi medir a pressão, foi ver como é que ela estava. Não fez. Não lembro de articular isso dessa maneira, não. Sabe que tem um dado interessante? Só 8% das mulheres, 8% das mulheres fazem... Porque uma coisa é gravidez desejada, a outra coisa é planejada. Na gravidez planejada, só 8% das mulheres fazem uma consulta pré-concepcional. E na consulta pré-concepcional, você pode descobrir, antes de estar grávida, que ela é hipertensa. Né? Você pode fazer um ajuste, inclusive estimular esse hábito saudável, porque a gente sabe que quando você começa uma gravidez com um peso acima da média, mesmo que você controle o peso, e você não dá para fazer regime restritivo na gravidez. Não dá para fazer. A gente sabe disso. A gente não faz regime restritivo. A mulher, mesmo quando está acima do peso, a paciente, né, a gestante, no começo da gravidez, ela tem uma faixa mínima de ganho de peso que ela precisa ganhar. Hoje em dia, a gente tem recomendado dessas mulheres que estão acima do peso mesmo, que elas ganhem entre 5 e 7 quilos no máximo, mas o ideal seria 5 quilos no máximo. Mas já tem um questionamento a respeito disso também, né? Se a gente está orientando de maneira correta mesmo, né? Mas é o que você falou, é complicado você... E a outra coisa que é importante é que é muito difícil você mudar um hábito naquele período curto da gravidez. Porque a gravidez, ainda que sejam... Parece que 9 meses nunca vão passar, mas ela é um período curto, né? E mudar os hábitos de vida ali naquele momento é muito difícil de conseguir. E isso chama atenção, né, Clery? Sim. Você não acha que desfechos, não só de hipertensão, mas de todas as doenças, porque toda doença clínica, né? Qual que é o desfecho de uma hipertensão na gravidez? Vocês podem me corrigir. Toda doença clínica pode causar prematuridade, né? Pode levar à prematuridade. Qualquer doença clínica pode levar, porque o obstetra, às vezes, para tirar a mãe de um risco clínico, às vezes provoca o parto antes da hora. Tá? E aí eu pergunto para você, Clarice, você acha que se as pacientes estivessem fazendo mais consulta pré-concepcional, começasse a gravidez menos doentes, nós teríamos menos prematuridade? Acho que com certeza, né? Isso é um problema mundial, não é só nosso, brasileiro. Então, eu acho que estou muito feliz trazer esse podcast com esse tema, né? Porque uma das metas da Organização Mundial de Saúde é justamente diminuir o índice de prematuridade no mundo todo, que está altíssimo. E um dos pontos é a interrupção da gestação pelas patologias maternas. E a hipertensão aí é a número 1, né? Dentre as patologias que levam à interrupção. Então, você ter um diagnóstico antinatal é muito importante, né? Para a mulher poder se cuidar. O casal, né? Hoje se fala muito, não só da gestante, mas do marido também. A importância da nutrição do parceiro também, se eles estão planejando
engravidar juntos, né? Então, eu acho que é muito importante. É uma coisa que nós não temos enraizado, eu acho, né? A população como um todo, eu acho que aí vem a nossa função de estarmos colocando para a população essa importância, porque isso não faz parte da rotina. As pessoas vão ao médico depois que engravidou, né? Mas não nessa consulta pré-concepção. E você falou uma coisa muito importante, Cleli, sobre o pré-natal do parceiro também. Mas Sim. sabe por quê? Qual que é a estratégia de fazer o pré-natal do parceiro? Porque se você precisa mudar hábito de vida, se você precisa mudar hábito de vida na mulher, se você muda do homem, fica mais fácil. Porque imagine só ela querendo fazer esporte, controlar a alimentação, e ele comendo Cheetos 9 horas da noite. Né? Não, mesmo McDonald's, e ela no alface. Né? Ele no McDonald's e ela no alface. Ela vai querer comer McDonald's também, aquele cheiro. Né? Então, você tenta mudar o hábito da casa, do parceiro, da casa. Né? É uma estratégia interessante de saúde populacional. Isso a gente fala, tem que mudar o hábito da casa. Sim. Né? E aí, eu faço até uma pergunta no sentido da dieta. Nós temos no Brasil, Leandro, muita mulher com hipertensão, muito paciente com hipertensão. A gente tem muita pré-eclâmpsia, inclusive em níveis... se estima que a gente tem cerca de 10 a 12% das pacientes, 10 a 12% das pacientes no pré-natal tendo essa hipertensiva, né, pré-concepção, ou vão ter pré-eclâmpsia, que é um número altíssimo quando a gente compara com outras populações. Isso tem a ver com a dieta nossa no Brasil? A gente come muito sal no Brasil? Ou tem a ver com a miscigenação racial? Por que a gente tem tanta pré-eclâmpsia no Brasil? Esse é um detalhe extremamente importante. A gente tem assumido que é o conjunto de tudo, né? É o conjunto dessa obra toda aí. A questão da miscigenação, ela é extremamente importante, tá? Até para quando a gente pensa nesses fatores de risco e essas ações, né, de usar o ácido acetil salicílico, fazer a suplementação e tal, a miscigenação que a gente tem no Brasil interfere na resposta a essas medicações, a essas ações. A gente sabe que algumas populações não respondem tão bem, né, ao AS. Tá? E do ponto de vista de hábitos alimentares, sem dúvida, a gente tem visto na mídia frequentemente um escalonamento no que se diz respeito à obesidade no Brasil. Né? E isso traz tudo junto. Né? A gente tem as questões de ingesta maior de gordura, que vem junto com a questão de ingesta maior de sal. A gente tem os alimentos ultraprocessados, que dificilmente não entram numa casa hoje em dia, principalmente na correria do dia a dia, né? Mas, sem dúvida alguma, isso impacta na incidência de pré-eclâmpsia. E a gente recebeu até, eu faço parte também de um outro grupo de pesquisa internacional, né, o Colab, e a gente recebeu, no final do ano passado, uma solicitação para um debate, né, via Universidade de Pittsburgh, de uma rede de jornalismo americana, onde eles começaram a ver a incidência, o aumento da incidência de pré-eclâmpsia na população geral. Esse 10, 12% que você comentou, eles são reais. E antigamente, se você pega uns artigos mais antigos, estava ali 5%, né, 8%, às vezes, em determinadas populações. Então, isso é verdade. Então, tem algumas populações têm sofrido mais com a pré-eclâmpsia. E o Brasil certamente está nesse pacote. E quando você vai lá para Norte, Nordeste e tal, numa população mais vulnerável, isso também está mais presente. Tá? Então, realmente. Olha só. Então, para a gente combater a hipertensão na gravidez, primeiro é tentar engravidar mais saudável, controlar peso, mudar a dieta, tentar comer menos sal. Você sabe que esse debate do sal é muito interessante, porque a dieta do brasileiro, ela pela característica da nossa dieta, ela é muito salgada. O brasileiro come, em média, 9 gramas de sal por dia. Né? E a OMS fala que o teto é 5 gramas. Se a gente come, em média, 9... Tem gente que come a 5, mas tem gente que come 14, né? Porque a média é 9. Né? Isso que é interessante. Quando você estuda a média, você tem que pensar assim, alguém está comendo direito e alguém está comendo muito errado.
né? E aí você eleva, quando você mais sal, retém mais água no organismo, incha, e tudo que a gente já discutiu e falou. Então, esse controle do sal é muito importante, né? E comida menos ultraprocessada. Então, você falou disso, você falou de exercício, manter o exercício, né? Isso, a gente tem recomendado até assim para uma receita mais prática, né? Que a mulher tenha pelo menos 140 minutos de atividade física regular distribuídos ao longo da semana. Então, seria uma dicasinha básica aí. Não só a mulher, mas o homem também, né? O homem também. Agora, Nossa, a gente fala... da coisa, né? A gente define se nós somos sedentários ou não, se a gente passa de 140, né, 150 minutos de exercício por semana. Né? Tô na meta. Foco na meta, a gente tem que focar. Isso Parece é muito importante. ser fácil, mas não é. Não é, né? Se fosse fácil, todo mundo era magro, né? Esbelto. Não é fácil, não é fácil. E às vezes, pelo ritmo exige muita disciplina, né? Eu acho que muita consciência e muita disciplina. E aí eu volto a falar da importância do parceiro junto neste momento do planejamento da gestação. Né? Que eu acho muito que importante. é o que você falou. Não adianta ele comer um McDonald's se ela quer comer uma alface, uma salada. É difícil. É bem desencorajador, né? Tem que ser encorajador. Você sabe que quando a Gláucia, que é minha esposa, ela engravidou, né? Nós tínhamos um hábito muito interessante, que é aquela coisa da dieta do Mediterrâneo, etc. E tinha aquela desculpa de tomar um vinho toda noite que faz bem, né? Uma taça de vinho. Aí ela engravidou, álcool na gestação é algo que é proscrito. Fiquei 9 meses com ela sem tomar vinho. Olha. Claro, estamos juntos. Né? Comi a mesma comida. Né? Tomei a mesma vitamina, inclusive. Né? Você toma vitamina? Eu também tomo. Né? Agora, uma pergunta. E medir pressão? É fundamental no pré-natal, né? Legal. E como é que mede a posição certa? E uma pergunta. Aqueles aparelhinhos que compra, que vai no pulso, são bons? Boa. Então, acho que é fundamental, né? Dentro, de novo, daquele contexto empoderamento, eu sempre recomendo que a mulher também tenha o seu aparelho de pressão e que ela avalie a sua pressão arterial em casa também. O jeito certo de medir a pressão é talvez o jeito que a gente está sentado aqui, né? Todos aqui, a gente está sentado numa boa altura, né? Na cadeira, com a mesa, tal. A mulher deve colocar os braços esticados dessa maneira, mais ou menos na altura do coração, então, né? E aí avaliar a pressão arterial. Se ela fizer isso, a gente teve um survey a respeito disso, né? E se ela avaliar isso 2 a 3 vezes por semana, parece que ela já está meio que cobrindo também, está fazendo a sua parte, porque ela avaliando 2 a 3 vezes por semana e indo também na consulta de pré-natal, avaliando a pressão arterial lá, ela consegue cobrir um tempo bom para essa avaliação. Com relação ao aparelho, realmente a gente recomenda o aparelho de braço, né? Para ela utilizar, não esses de pulso, tá? Existem até alguns aparelhos de pulso que têm sido validados agora para a população não grávida, tá? Mas para a gravidez especificamente, nenhum aparelho de pulso é validado atualmente no mundo, tá? Então a gente não recomenda. A questão é que às vezes ela já tem esse aparelho de pulso e às vezes é mais fácil para ela utilizar. Então essa questão facilidade, às vezes a gente também tem que jogar junto com a paciente, né? O que eu recomendo quando isso acontece é que ela avalie essa pressão arterial com o aparelho de pulso, mas sempre pense que a pressão pode estar um pouquinho maior do que aquilo que ela está vendo, né? Então, se ela encontra ali 10/6 de pressão arterial, provavelmente está tudo bem mesmo. Agora, se ela já começa a encontrar sempre 12/8 de pressão, 13/8 de pressão, então, naquele momento ali, pode ser que ela esteja com níveis maiores do que aquilo que ela está vendo. Então, se ela já identifica isso, que ela já comunique, entre em contato, passe esses valores ou reavalie em alguma clínica ou vá até o hospital para avaliar o que está realmente, qual é aquele valor que ela está encontrando realmente, né? Então, é nesse cenário. Mas se a gente construir o cenário ideal, é que ela avalie, então, com um aparelho de braço mesmo, para ter um valor mais fidedigno.
E, bom, vamos supor que, infelizmente, não mediu a pressão, não controlou o peso, teve hipertensão. A gente vai ter repercussões maternas e para o bebê. Eu pergunto para a Cleiri. Cleiri, o que pode acontecer com o bebê quando a pressão foge do controle? A pressão da mãe foge do controle? Então, nós temos que pensar que o bebê está sendo alimentado pela placenta e pelos vasos placentários, né? No momento que essa paciente se torna hipertensa, esses vasos placentários são comprometidos. Então, a gente pode ter algumas situações, né? Ou um sofrimento com falta de circulação mesmo intraútero para esse nenê, para o feto, né? Podemos ter uma restrição de crescimento, onde não vão chegar os nutrientes por alterações vasculares placentárias. Então, esse nenê vai nascer pequeno, né? Com baixo peso, baixa estatura, vai ter um comprometimento do seu desenvolvimento. E aí é muito interessante, porque esses bebês que nascem com essa restrição, independente da idade gestacional na qual ele vai acabar nascendo, né? Porque às vezes essa gestação precisa ser interrompida por questões de saúde materna. Mas se eu tenho um prematuro e este prematuro ainda restrito, né? Do ponto de vista do seu crescimento, eu vou ter um comprometimento maior, porque todo o start metabólico dele foi alterado intraútero. Então, assim, é uma criança que vai ter lá no futuro uma resistência à insulina, então ele tem chance de ter diabetes no futuro. Ele tem alterações vasculares da formação dos vasos sanguíneos, então ele pode ter hipertensão. Então, essa hipertensão da mãe, que gerou uma alteração vascular placentária e gerou um crescimento alterado intraútero, pode, ao longo prazo, para este nenê, levar a um adulto hipertenso, né? Então, assim, existem trabalhos, principalmente trabalhos ingleses, né, onde tem uma pesquisa muito grande, populacional, e que foi aonde surgiu o conhecimento das doenças plurimetabólicas e da hipertensão em adultos, e quando foram analisar, todos esses pacientes tinham histórico de restrição de crescimento intrauterino. Então, hoje isso já é bem conhecido. E aí é muito curioso, porque nasce um nenê pequeno, restrito, a primeira coisa que a família quer é que ele engorde rápido, né? Que nada que ele não engordou os 9 meses, ele tem que engordar em um mês, Sim. né? E é errado, né? Então, é o que a gente sempre fala, aquele nenê que nasceu pequeno, ele tem que fazer sua recuperação nutricional gradativamente, lenta, de preferência com o leite humano, né, que é o alimento ideal para esse nenê nos seus primeiros meses de vida, para evitar que ele tenha essas doenças plurimetabólicas no futuro, porque o início de vida dele já não foi muito equilibrado. Então, se a gente desequilibrar do ponto de vista nutricional, eu vou agravar uma situação na qual já se iniciou intraútero, né? E hoje, uma grande preocupação que a gente tem visto são os acidentes vasculares cerebrais nesses bebês intraútero. Por alteração vascular placentária, muitas vezes você pode ter áreas isquêmicas cerebrais nesses recém-nascidos. Então, eles já nascem com um comprometimento em algumas áreas cerebrais. Então, é uma patologia, como o doutor Leandro está colocando, e o doutor Cordioli, que pode ser controlada, que pode ser evitada, né? E que é muito importante para a saúde do bebê, porque depois que tudo isso já foi desencadeado, a situação do bebê, nós vamos correr atrás do prejuízo, né? E, como eu falei, eu posso ter um bebê nascido a termo, né? Acima de 37 semanas e restrito, como eu posso ter um bebê prematuro. E aí, dentro da prematuridade, eu tenho uma gama muito grande das suas complicações e do nível de prematuridade que pode ter que ser interrompida essa gestação, né? A gente sempre pede para o obstetra, vamos esperar mais uma semana até onde dá, né? Mas não podemos colocar em risco a saúde da mulher, né? E você terminou com saúde da mulher. E qual é o impacto da hipertensão, além da hipertensão, na saúde da mulher, da pré-eclâmpsia e da hipertensão, e da famosa hipertensão associada, né? Qual é o impacto disso? Então, quando a gente pensa principalmente em pré-eclâmpsia, né, esse impacto,
a gente pensa nele durante a gestação e pós-gestação, né? Durante a gestação, a gente tem que pensar que a pré-eclâmpsia é uma doença endotelial. E a gente tem endotélio em todos os órgãos. Então, na pré-eclâmpsia, ela pode ter um impacto de comprometimento do fígado, dos rins, do cérebro, do coração, dos pulmões, né? E cada mulher, isso é curioso, que cai talvez naquela ideia que você comentou da miscigenação racial e tudo mais, né? É interessante que cada mulher, ela meio que tem uma resposta diferente para a mesma fisiopatologia, né? Algumas têm um super comprometimento hepático, outras não têm nada no fígado, tem um super comprometimento renal, outras abrem o quadro lá, que você comentou também, eu até tinha esquecido de finalizar, abrem o quadro já tendo uma crise convulsiva, que é o que a gente chama de eclâmpsia na gestação, né? Então, cada uma dessas mulheres tem esse que a gente chama de fenótipo, essa forma clínica de manifestar essas lesões endoteliais, né? E aí, então, por exemplo, se ela tem um super comprometimento renal, é possível que ela saia da gravidez com uma redução do seu potencial ali de funcionamento renal. Então, isso pode levar ao comprometimento. A gente sempre explica, eu sempre comento com os meus alunos, meus residentes, que quando a gente está diante de um feto com restrição de crescimento, a nossa primeira obrigação é entregar para o neonatologista apenas uma restrição de crescimento, e não uma restrição de crescimento mais a prematuridade. Mas por conta desse impacto todo que a pré-eclâmpsia pode ter em todos esses órgãos, às vezes a gente infelizmente não cumpre isso e a gente pede desculpas na hora ali de indicar a resolução da gravidez, né? E então, por isso, durante toda a gestação, feito o diagnóstico de pré-eclâmpsia, o monitoramento de todas essas áreas, né, de todos esses órgãos, precisa ser feito rotineiramente. Agora, uma vez que a gente indica o parto ou chega lá no termo, 37 semanas, que é uma idade gestacional limite que a gente tem orientado hoje em dia para a resolução da gestação nos casos de pré-eclâmpsia, essa pré-eclâmpsia não acaba naquele momento. Da mesma forma que os bebês, né, os recém-nascidos das mães com pré-eclâmpsia vão ter esse acompanhamento e podem ter essas repercussões ao longo das suas vidas, que é o que a gente chama, né, de origem intrauterina para as doenças da vida adulta, né? E a mãe também, ao longo da sua vida, precisa se monitorar. Porque a gente sabe que as mulheres que tiveram pré-eclâmpsia, mesmo aquelas que tiveram uma resolução mais tranquila, onde o cenário clínico da pré-eclâmpsia foi um cenário mais tranquilo, elas têm uma chance maior de terem doenças metabólicas ao longo das suas vidas também, doenças cardiovasculares, né? Tem uma incidência maior de acidente vascular cerebral, tem um risco maior para doenças cardíacas, tem um risco maior para doenças renais, né? Então, tudo isso continua e a mulher precisa entrar e a gente precisa também criar uma forma de colocar essas mulheres, essas pacientes, numa rede de acompanhamento multidisciplinar, onde entram na jogada, então, o cardiologista, né, o nefrologista, para fazer um papel de proteção para redução de risco ao longo das vidas dessas mulheres. Então, seria mais ou menos esse o trilho para se percorrer. Uma coisa interessante que você comentou é esse segmento dessa criança, né? Ele pode ter nascido um bebê a termo, mais restrito. A gente tem que ter um cuidado muito grande durante o acompanhamento da infância, para que ele não fique obeso, né? Então, aquela criança, a partir de 2 anos de idade, a gente já encontra criança hipertensa, e essa hipertensão é devido à restrição de crescimento intrauterino. 2 anos de idade? 2 anos, 2 anos. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Esse segmento também tem que ter esse olhar. Quem foi essa criança que eu estou acompanhando hoje, né? Qual foi o histórico dela de desenvolvimento na vida intrauterina e como ela nasceu? Porque eu tenho que estar alerta para essas coisas para eu poder intervir e não ter complicações e ter um adulto saudável lá na frente, que é o que a gente quer, né? Uma população saudável.
Então, é muito importante ter esse olhar nesse acompanhamento, né? Não é aquela coisa, a criança é bonitinha, tá gordinha. Não, a gente não quer. A gente não quer ela gordinha. Já percebi, vou até encolher aqui, né? Já percebi. Tentando alinhar também. E tem um outro aspecto também que a gente precisa considerar, a gente talvez assim, a gente podia até usar esse momento para inaugurar isso, né, de uma maneira mais, sei lá, encontrando um dia para a gente se preocupar com isso, que é o acompanhamento psicológico dessas mulheres, né, dessas pacientes que passaram por todo esse perrengue aí relacionado à pré-eclâmpsia, ao prematuro, que ficou vários dias na UTI. Isso gera um impacto psicológico extremamente importante. E esse impacto psicológico, ele acaba até afetando essa forma de acompanhamento. Porque o casal está ali acompanhando aquele bebê que ficou vários dias na UTI e tudo mais. O que eles querem fazer na hora que aquilo ali está acabando é sair e fazer isso que você comentou mesmo, né, Clery? De fazer engordar, fazer ganhar peso e esquecem dessa... Nossa, agora eu não quero nunca mais me preocupar com segmento, porque agora já deu certo. Não deu certo ainda. Precisa continuar esse acompanhamento. E, às vezes, esse impacto psicológico influencia muito nesse tipo de acompanhamento. Com certeza. E aí a gente falou agora falamos de medir a pressão, de se cuidar, controlar o sal, falamos do cuidado com o bebê, mas como uma paciente, às vezes, ela mediu a pressão, estava 12/8, 13/9, ficou na dúvida, mas quais são os sinais e sintomas? Que sintomas que ela pode ter, que ela sente, que indica que ela vai ter a doença? Certo. Bom, então, sempre que a gente tem essa mulher que tem, principalmente aquelas que têm as condições de risco para a pré-eclâmpsia, elas precisam pensar que elas podem ter um risco maior de ter o problema, né? E como eu comentei, esse problema, a pré-eclâmpsia, ela começa a aparecer, ela começa a se desenvolver já no início da gravidez, porque a gênese da pré-eclâmpsia é uma doença placentária. Então, a placenta começou a se desenvolver, ela entra num quadro disfuncional e ela vai levar à forma clínica da pré-eclâmpsia lá na frente. Mas um ponto extremamente simples e que a mulher consegue identificar é que após a 20ª semana, ela começa já a perceber que ela está inchando demais, né? O peso dela está aumentando muito rápido. Ela fala, puxa, mas eu estou mantendo a minha dieta, tal, eu estou comendo certinho, mesmo assim não estou conseguindo controlar meu peso. Então, às vezes ele está aumentando, esse peso está aumentando por conta de retenção de líquido, por conta daquela lesão endotelial do vaso sanguíneo ali, que provoca um extravasamento de líquido, e aí ele se acumula mesmo. Então, uma coisa extremamente fácil dela perceber é isso, se as mãos estão inchando muito, se o rosto está inchando muito, e ela tem que reportar, ela tem que dar um gatilho ali para o médico, para o pré-natalista perceber que alguma coisa está acontecendo de errado também. Esse é o papel dela na assistência pré-natal também. Ela chega, estou inchando demais, minha perna, até então eu colocava as pernas para cima, o inchaço diminuía, agora eu coloco as pernas para cima, o inchaço não sobe completamente, né? Então isso daí já é uma coisa importante para ela prestar atenção. Do ponto de vista de sintomatologia mais grave mesmo, quando a doença começa a se apresentar, escolhendo esses seus órgãos específicos aí para cada mulher propriamente dito, ela começa a ter, se o comprometimento é mais para o lado cerebral, a pressão está aumentando e baixando rapidamente, subindo e baixando rapidamente, ela começa a ter dor de cabeça. E aí ela começa... A dor de cabeça, inclusive, quando a gente olha as estatísticas do que levou a paciente a procurar o atendimento nos casos de pré-eclâmpsia, 80% dos casos são dor de cabeça. Quando você olha ali para o desfecho, né, e coloca pré-eclâmpsia mais desfecho da mulher, dor de cabeça não é uma ação, uma sintomatologia mais relacionada com desfecho adverso.
Mas por que isso? Porque uma vez que ela já, começando a ter dor de cabeça, ela já procura atendimento, ela recebe o atendimento oportuno. Então, por isso, aquela queixa não está mais relacionada com desfecho adverso. Ou seja, a dor de cabeça talvez seja um fator mais protetor da mulher na pré-eclâmpsia. Então, ela não pode desvalorizar a dor de cabeça durante a gestação. Porque é muito comum, né? Às vezes, mas dor de cabeça na gravidez, às vezes dá mesmo, né? Muito estresse, não estou dormindo direito mais, coisas assim. Então, meu sono está ruim, está me dando dor de cabeça. Não, ela precisa valorizar a dor de cabeça, porque a dor de cabeça é uma sintomatologia que pode protegê-la de desfechos piores. Então, quando ela não valoriza isso, aí ela entra num cenário, num trilho, onde essa dor de cabeça começa a ficar mais evidente, aí a gente já começa a passar para problemas relacionados a comprometimento vascular cerebral e tudo mais, e onde a gente tem os casos de óbito mesmo, casos de morte, que são mais relacionados a acidentes vasculares cerebrais mesmo na pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Uma outra coisa que às vezes é pouco valorizado são os sintomas gastrointestinais, porque é muito comum a grávida ter aquele desconforto gastrointestinal, né? Tem uma sensação de estufamento, muita azia, né? Pirose e tal, às vezes um pouquinho de dor de estômago, porque o trânsito intestinal não está funcionando legal na gravidez. Então ela não pode meio que desvalorizar isso completamente, né? Então ela tem que chamar a atenção e dizer para o médico dela, tá meio ruim, tô com umas dores de estômago e tal. E isso também tem que ser valorizado. Então, se a gente conseguisse resumir, né, avaliar a pressão 2 a 3 vezes por semana, valorizar sintomatologias como uma dor de cabeça, dor de estômago, ganho de peso, inchaço que está aparecendo e não está indo embora, principalmente no final do dia, eu acredito que a gente meio que consegue cercar o problema, pelo menos, de uma maneira mais organizada. Então, você deu uma receita de bolo aí, né? Isso aí. O sintoma que mais chama atenção é dor de cabeça. Dor de cabeça. É dor de cabeça. O problema é que dor de cabeça é algo tão comum na gravidez. Pois é. Você acha que orientar o paciente assim, se a dor de cabeça for diferente do que você já sentiu, ou se é mais forte do que você já sentiu, corra para o pronto-socorro? Essa orientação que a gente deve fazer? Como é que você vê isso? Eu acredito que, uma vez que ela tem essa sintomatologia, a gente precisa individualizar, né? A gente precisa conversar com a mulher como que é essa sintomatologia, e aí é o nosso papel de orientar. Eu não sei se a gente... Talvez, uma coisa importante é isso, né? Puxa, tá diferente da enxaqueca que você sempre teve. Acho que isso é fundamental. Então, não é a mesma dor de cabeça, tá? Mas eu tenho um certo receio também nesse sentido, porque talvez essa lapidação aí, né, de chegar a identificar qual é essa dor de cabeça que ela vai valorizar ou não, é difícil a gente orientar, por exemplo, pelo WhatsApp ou pelo telefone e tal. Talvez conversar com a paciente, ver, observar, de repente observá-la um dia, tá tudo bem, hoje a pressão tá boa, vamos ver amanhã de novo. É uma questão de não... Acho que o mais importante é você não desvalorizar, não olhar e falar assim, não, é assim mesmo, gravidez é assim, então segue, pode ficar tranquila que tá tudo bem, toma seu analgésico e tal. Acho que esse que é o ponto principal. Agora, para a gente conseguir realmente escrutinar mesmo assim essa forma de dor de cabeça, às vezes é difícil. E muitas vezes a gente acaba pecando pelo excesso. A gente trata como se fosse um começo de pré-eclâmpsia. E eu já fiz isso várias vezes, não tenho vergonha alguma. E depois ali, 2, 3 dias, você olha para trás e fala, puxa, parece que não era. Acho que eu exagerei. Não, mas é melhor exagerar para mais do que para menos, né? Uhum. Porque o problema da pré-eclâmpsia é que ela é uma doença, eu aprendi isso, nós tivemos os mesmos professores, esquizofrênica, né? Tem uma hora que você tá bem, tem uma hora que você tá mal. Tem uma hora que você piora mais um pouquinho, tem uma hora que você melhora. Então, às vezes, mas eu medi a pressão dela, agora tá 12/7. A gente fala isso pro residente, pro assistente, né? Mas eu medi a pressão dela, tá 11/7. Aí depois de meia hora tá 13/9, 14/9. É uma doença que vai e volta
muito agudamente e cicla de uma forma que você não consegue prever. E aí, interessante, a gente dá remédio para pressão. Né? Um dos tratamentos é dar remédio para pressão, né? Hipotensor, antihipertensivo. E às vezes a gente tem paciente, né, que fica com receio de tomar o remédio, com medo que vai fazer mal para ela, para o bebê. Eu não sei, doutora Clery, você vê muito isso as pacientes que vão no consultório, no pós-parto, e foi prescrito para ela um antihipertensivo. Às vezes você pega a paciente que está com receio de tomar remédio, achando que vai passar para o bebê vai ficar com sono. Fica mais com sono. Porque eu acho que não é só. São duas coisas. É um pouco do que você colocou, Leandro. Assim, ela se sente culpada, vamos supor que acabou nascendo um bebê prematuro por uma causa materna. Essa mãe traz uma culpa. Né? Então, acho que isso a gente precisa desmistificar. Aconteceu, ela fez tudo certinho, ela se cuidou, ela tratou e mesmo assim acabou culminando com um nascimento prematuro. Ela não tem culpa dessa situação. Né? Então, acho que isso é um ponto. Entre as drogas que se usa na gestante para controle de hipertensão, elas podem ter algum efeito no feto. Né? E depois no bebê ao nascimento. Elas são drogas que podem levar à hipoglicemia desses bebês. Isso já tem estudos mais atuais. Então, assim, a gente toma cuidado. Depois que nasce o bebê, eu acho que ela quer se ver livre logo dessas drogas, porque ela quer amamentar e sem estar tomando remédio. Então, eu acho que aí é um ponto que, às vezes, a gente vê dela passar mal de novo, porque ela abandona o tratamento porque ela acha que ela está amamentando e ela não deve tomar o remédio, né? E como você mesmo colocou, você pode ter complicações pós-parto também, né? Nessa situação. Então, acho que é uma questão da gente estar esclarecendo muito bem toda a complexidade que é esse cuidado da paciente hipertensa gestante e no pós-parto, né? Eu acho que isso é bastante importante. E aí, esse medo da medicação. Aí a pergunta é, Leandro, se a paciente já era hipertensa, ela pode continuar usando qualquer medicamento ou tem medicamentos especiais que ela tem que usar na gestação e também no pós-parto, existem algo que a gente faz diferente na gestação e no pós-parto? Como é que você explicaria isso para a nossa audiência? Legal. Bom, isso tanto a paciente, né, tanto a mulher quanto o pré-natalista, acho que tem que ter em mente esse tipo de coisa. Do ponto de vista de antihipertensivos ou hipotensores para a gestação, para a gente tratar tanto a hipertensão crônica quanto a pré-eclâmpsia, não existem ainda medicações específicas para a gestação. A gente tem um arsenal de medicamentos que é o mesmo que a gente tem para a clínica, né? Não é diferente na gestação. Um ponto extremamente importante de algumas medicações que têm sido bastante utilizadas hoje, que são aquelas medicações que agem no sistema renina-angiotensina, né, que são os inibidores de ECA e os bloqueadores de receptores de angiotensina. Essas medicações, elas não devem ser utilizadas na gravidez, porque durante a vida fetal, evidentemente, existe o desenvolvimento dos rins desse feto, né? E aí ele precisa desse sistema renina-angiotensina funcionando para ele ter um bom desenvolvimento renal, né? Então a gente não utiliza essas medicações, né, que são os inibidores de ECA e os bloqueadores de receptores de angiotensina durante a gestação. Mas é importante, até para tranquilizar a paciente, que essas medicações elas não são teratogênicas, elas não levam a malformação fetal, né? Porque às vezes tem uma mulher que está utilizando uma losartana, por exemplo, e ela engravida. Ela fala, meu Deus do céu, agora eu fui no médico, ele falou que não pode usar essa medicação na gravidez e agora eu cheguei na primeira consulta, já estou com 8 semanas, agora que eu parei de tomar. Não tem problema. Como eu disse, ele não provoca malformação. Essas medicações são fetotóxicas. Então, se ela suspende ali no primeiro trimestre, é o que ela precisa fazer, né? Então, não precisa ficar desesperada com isso. Isso é importante, porque pode impactar na questão assim, puxa, não posso usar medicação então. Agora eu não vou conseguir tomar mais nada na gravidez. Não, ela é só trocar e substitui a medicação. De uma maneira geral, a gente tem, né, no nosso arsenal a alfa-metildopa,
né, que é um vasodilatador de ação central. A gente tem os bloqueadores de canais de cálcio, que são vasodilatadores periféricos, anifedipina, anodipina, e a gente tem os beta-bloqueadores, que são esses que são os mais relacionados à hipoglicemia neonatal, né? Mas hoje a gente tem algumas drogas de nova geração que talvez não provoquem tanto mais essa questão de repercussões neonatais, mas são eles que estariam relacionados. A gente tem visto pouco repercussão, né, atualmente. Uhum. A gente já viu mais. Sim, os novos medicamentos. Quando tinha antes o Pindolol e tal, ele estava mais relacionado com esse tipo de repercussão. Mas a gente tem na nossa clínica, por exemplo, né, o Eduardo, a gente recentemente discutiu isso, né, da gente meio que colocar como uma estratégia, utilizando a alfa-metildopa, depois um bloqueador de canal de cálcio, como terceira droga, um beta-bloqueador, né? Porque às vezes a gente precisa de 3 medicações para controlar essa pressão. Da mesma forma que a gente tem pré-eclâmpsias mais levinhas, a gente tem umas pré-eclâmpsias que são pesadas, né? E um detalhe também que eu pensei na hora que a gente estava conversando é que, quando você falou da questão de administrar ali, se essa pré-eclâmpsia está mais rápida ou menos rápida, é que eu sou meio cético na minha decisão nesse sentido, é que sempre que eu diagnostico pré-eclâmpsia, a paciente é internada. Porque eu só consigo interpretar isso, se ela vai responder à medicação, qual medicação ela vai responder, com uma visão mais horizontal do caso. Depois, eu posso até olhar para trás e falar, talvez tenha exagerado, deixei ela muito tempo internada, tal, mas, a princípio, a gente precisa fazer isso. E aí, então, uma vez que o parto acontece, como a professora Clery já falou, os problemas não desaparecem assim de uma maneira rápida, não. A gente tem algumas frases na obstetrícia que às vezes elas me incomodam um pouco. E uma delas é o dizer que retirou a placenta, resolveu a pré-eclâmpsia. Isso não é verdade, porque a doença continua ali. E, inclusive, a gente tem pré-eclâmpsias que aparecem no pós-parto, né? E muitos são pegos de surpresa, tanto a paciente quanto o médico assistente, né? Quando a gente sai daí, mas uma vez que a gente faz o parto, aí a gente ganha no nosso arsenal aquelas medicações relacionadas ao sistema renina-angiotensina. Aí a gente já pode utilizar os inibidores de ECA, principalmente. Eu não gosto muito dos bloqueadores de receptores de angiotensina, porque ainda a gente não tem estudos que mostrem a segurança deles com relação à amamentação, né? Então eu não gosto muito do losartana ali no puerpério por conta disso. E o efeito dele também demora um pouco para acontecer. Mas daí a gente já tem essas medicações, a gente não tem usado a metildopa no pós-parto, né? Existem estudos hoje em dia, não são ainda trials que a gente possa usar para tomar como pontos para decisão assim de uma forma absoluta, mas eles estão correlacionando muito a metildopa com depressão pós-parto. E aí, na hora que eu penso naquela paciente que tem um risco psicológico importante, eu uso ainda a metildopa nesses casos, isso me incomoda um pouco. Então, eu não tenho usado de forma alguma. Na faculdade, a gente também não utiliza a metildopa no pós-parto. Alguns grupos ainda continuam utilizando. Mas aí a gente tem aqueles que agem no sistema renina-angiotensina, e mais recentemente, apareceu uma ideia da gente utilizar os diuréticos no pós-parto, né? E a gente tem utilizado também, eu e o Eduardo, a gente discutiu isso recentemente, introduziu na prática clínica, e a gente tem visto bons resultados. Quando você coloca o diurético logo no início do pós-parto, né, a gente tem uma chance maior de precisar menos de vários antipertensivos para controlar essa pressão. Então, a gente tem encorajado realmente o time a utilizar o diurético no pós-parto. E uma outra coisa, talvez para a gente fechar essa questão, é que a gente também é de comum acordo que essas pacientes não podem receber alta rapidamente no pós-parto. Né? Às vezes a mulher fica louca para ir embora, o médico está louco também para dar alta, e é justo que isso aconteça, né? Então, 48 horas ali, o bebê de repente está
prestes a receber alta, a paciente também já quer ir embora para casa. E muitas vezes a gente deixa uma paciente desprotegida nesse cenário domiciliar, porque os cuidados com o bebê são intensos, exatamente, né? Então, a gente tem meio que preconizado que sempre que a gente tem uma síndrome hipertensiva, seja pré-eclâmpsia ou hipertensão arterial crônica, que a paciente seja monitorada ali pelo menos uns 4 dias, uns 5 dias no pós-parto. E essa é também a recomendação de muitas universidades aí no exterior, né? Então, a gente bate muito nesse cenário. O neonatologista é bem cúmplice disso, né? Porque, né, a gente adora. Quanto mais tempo a paciente ficar ali na maternidade, onde a gente possa dar uma orientação melhor e ajudá-la a vencer as dificuldades da amamentação e tudo mais, melhor é para o binômio mãe e bebê, né? Sim. Então, eu acho que é um cuidado que vocês têm que ter, né, com ela, as complicações, mas também é benéfico para o bebê, entendeu? Uhum. Bom, e para encerrar, a última pergunta, que a gente precisa, o bate-papo está maravilhoso, né? A gente até se excedeu um pouquinho no tempo, mas rapidamente, Leandro, conta a nossa experiência com inteligência artificial e pré-eclâmpsia que a gente construiu lá no Grupo Santa Joana, como isso tem auxiliado os colegas. Rapidamente, só para citar o que a gente tem feito. Na verdade, a gente está começando, né, um projeto onde a gente coloca a questão da inteligência artificial tanto para ajudar no diagnóstico desses casos, quanto no acompanhamento dessas pacientes, né? Eu acho que na verdade, assim, talvez você tenha uma visão melhor para até conversar a respeito disso, mas, sem dúvida alguma, se a gente utilizar hoje as ferramentas de inteligência artificial, a gente acaba meio que oferecendo mais oportunidades de acompanhamento para a paciente. Uhum. Uma coisa que a gente está pensando bastante agora é a questão de incorporar a telemedicina no acompanhamento dessas pacientes, começando até nesse pós-parto, né? Nesse pós-parto, para a gente ver como, para que ela participe desse cuidado dela ali também no pós-parto, com um certo gerenciamento ou uma certa orientação, né? E eu acredito bastante na questão da telemedicina nesse cenário, para que a paciente não precise sair da casa dela. Porque a professora Clery pode comentar a respeito disso. Uma coisa é você ir ao médico, né? A outra coisa é você precisar ir ao médico levando o bebê, levando aquela mala toda de coisas da criança. Então, eu acho que a telemedicina vai ajudar muito nesse sentido. E a questão da inteligência artificial para ela se autodiagnosticar, né? Porque a gente está pensando aí, por exemplo, na nossa ideia de está construindo um aplicativo onde ela vai colocando, não, você tem esses sinais? Sim, não, sim, não. No final, poxa, você precisa de uma orientação rapidamente, porque isso pode ser um cenário mais grave do problema que você teve. Então, são coisas simples e que dão um certo chacoalhão ali na paciente, para ela se cuidar, continuar se cuidando. Então, acho que é essa a ideia do papel, tanto da inteligência artificial quanto da telemedicina no grupo. Perfeito. Muito importante isso. Somente se ela tiver com um bebê prematuro em casa. Pois é. Né? Porque daí ela não quer sair mesmo, né? E nem é recomendado que fique saindo muito. O risco do transporte, né? Não, transporte, infecções respiratórias, né? Aquela famosa coisa, não tomou a primeira vacina, por isso que eu não saí. Não é só vacina, né? Nós temos, por exemplo, atualmente, nós estamos na vigência de um surto de vírus respiratórios e enterovírus, né? Então, a gente tem que proteger esses bebês, né? Sem dúvida nenhuma. Então, acho que vai ajudar muito. Bom, esse papo, com certeza, iria continuar por mais 12 horas. Tem muita coisa para ser dita, mas é importante se cuidar antes de engravidar, se cuidar durante a gravidez, fazer o pré-natal, medir a pressão, uma alimentação saudável, prestar atenção aos sintomas e, principalmente, procurar referências onde tem o parto seguro e, depois do parto, uma orientação pediátrica segura. Então, agradeço, doutora Clery, agradeço, doutor Leandro, e agradeço ao Grupo Santa Joana pela oportunidade de debater com vocês hipertensão e gravidez. Muito obrigado.